Senhores, alguém aqui tem cheque especial? Alguém aqui está pendurado no cheque especial? Beleza. Ô velho, cheque especial ou esse contrato de abertura de crédito pressupõe que tipo de operação de mútuo bancário? O banco tem dinheiro. Eu disponibilizo a você o crédito. Está aqui, ó. Estou dando a você um crédito de R$100.000. E você poderá dispor desse dinheiro durante um período de tempo, 3 meses. Saibam os senhores, inclusive, que o cheque especial que a gente tem é renovado a cada 3 meses de forma automática. Mas na contabilidade bancária ele é contabilizado a cada 3 meses, ok? Tá bom? Apesar dos juros serem ali diários e capitalizados. Tudo bem. Daqui a 3 meses nós vamos fazer o seguinte. Você volta cá, que eu, banco, vou ver dos 100 mil que eu disponibilizei para você, quanto que você gastou. De repente você gastou só 80. E agora você vai, depois desse prazo, me pagar os 80 desse jeito. Opa, peraí. Quem está controlando, os senhores, que esses 80 vieram para o meu bolso? Eu dei uma declaração de vontade que eu peguei os 80? Não. Eu dei uma declaração de vontade em aceitar o crédito disponível para mim de 100 mil. Mas quanto disso aqui realmente ao final de 3 meses eu gastei, o controle é feito unilateralmente pela instituição bancária. Não havendo uma declaração expressa de vontade de que realmente eu peguei 80 mil, porque a contabilidade é feita unilateral. E aí então o STJ falou, contrato de abertura de crédito em conta corrente não é título executivo hábil a amparar uma execução, mas serve para amparar um procedimento monitório. 2 súmulas do STJ. Quais são as danadas? Se alguém achar aí, porque a memória mascou aqui, mas é fácil. Não, tenta chutar não, Ival. Melhor? Súmula 233, por favor, e 247. Súmulas 233 e 247, ok? As 2 súmulas vão justamente me dizer que contrato de abertura de crédito, ainda que acompanhado de extrato de conta corrente, não é título executivo, mesmo que seja ali assinado por 2 testemunhas. E a 247 vai me dizer que o contrato de abertura de crédito, vê se é a 247 mesmo, é? Ela, não é isso? Serve para amparar o que? Um procedimento monitório, porque não tem liquidez suficiente para amparar a execução, mas serve como um documento comprobatório da existência do negócio jurídico. Sacaram? 3. Terceiro tipo de documento. Então, primeiro, um título executivo que tem a sua força executiva prescrita, mas não o direito de crédito ali representado. Segundo, o tipo de documento que ampara um procedimento monitório. Um título que não tenha liquidez suficiente para amparar uma execução, mas sirva para o procedimento monitório. Essas 2 súmulas aí, que seriam, consequentemente, a referência própria. E terceiro tipo de documento. Um documento que não seja título executivo, mas que tenha, de alguma forma, o externar da vontade do reconhecimento do devedor. Não precisa estar por ele assinado. Porque o STJ, não em súmula, mas em jurisprudência já bem adiantada, me fala, peraí, os documentos que amparam a monitório não precisam estar assinados pelo devedor, não? Exemplo clássico, senhores. Muitos negócios são ou não realizados via internet hoje. Por exemplo, troca de e-mail. Você faz reserva, por exemplo, em hotel por e-mail, correto? Aonde você se compromete nesse e-mail, no dia tal, está lá e está pagando a quantia de tanto. Aí o hotel aceita e fala o seguinte, beleza, mas se você for desistir, tem que me avisar com X dias de antecedência. Senão você vai pagar, tipo assim, uma multa de 50% do valor da hospedagem, correto? E aí, faltando 2 dias, já tendo passado esse período, eu viro e passo um e-mail para o hotel falando, não irei mais. Sacou? E aí, então, ele vai virar para mim e vai falar o seguinte, pague, então,
o valor devido, 50%. Eu viro e falo no e-mail, não pago porra nenhuma, ponto. Senhores, essa troca de e-mail serve para amparar um procedimento monitório? Serve? Tem assinatura de alguém? Não. Mas há ou não ali, nitidamente, e até é usual, não é isso, esse tipo de comércio, esse tipo de negociação? Sim. Então eu utilizo para o procedimento monitório. Outro exemplo, cara. Como eu falei com os senhores, eu sou do interior, de vez em quando eu vou lá ver minha mãe. Beleza? Joé. Aí eu vou lá ver mãe. Vejo mãe. Oi, mãe. E aí você faz o quê? Quem é do interior sabe. Vai para a rua. Tranquilo? Beleza. E aí você volta que horas na rua? 5h30, 6. E o que você faz preocupado com a sua mãe? Passa na padaria de uma vez, não é isso? Você já vai levar o quê para casa? O pão. Eu sou de uma cidade interior, então eu vou passar na padaria de volta para levar o pão para a mãe. Legal. Chego lá para o padeiro, que me conhece, fala, oi, Val, beleza, tá aí? Tô, né? Tô voltando para casa, você tá me dando tantos pães aí. Filho carinhoso, não é isso? Anota aí que mãe vai pagar depois. Pronto, eu vou embora, sacou? Funciona desse jeito, ótimo. Senhores, isso gera uma cadernetinha lá, não é isso? Quem é do interior sabe o que eu estou falando. Isso serve para amparar um procedimento monitório? Complexo. Por quê? Porque falta o externar, talvez até seja uso e costume. Talvez o juiz daquela cidade até resolva aceitar, tá bom? Mas, tecnicamente, esse documento não tem o externo. Se eu tivesse dado um visto, alguma coisa, poderia ter mudança. Então, é isso. Eu preciso, enquanto juiz, de ter em mãos justamente o quê? Um documento e, confrontado com os fatos, gere, consequentemente, em mim essa percepção. Porque procedimento monitório, senhores, pressupõe justamente que nela, petição inicial, e vocês vão observar que isso não muda, isso é aperfeiçoado. Nela, petição inicial, e eu tenha, consequentemente, esse documento escrito. Mas que agora esse documento seja visto pelo juiz como prova pré-constituída. E ele verificando que a petição inicial está devidamente instruída, ele vai expedir o mandado monitório. Ele vai expedir a ordem de pagamento. Citando o réu para quê, senhores? Para cumprir a obrigação. Eu vou pensar, por enquanto, na obrigação de pagar, ok? Vou citar o cidadão réu para cumprir a obrigação. Logo, eu dou a ele, CPC de 73, o primeiro caminho, que é o caminho do cumprimento da ordem. Senhores, se ele comparece, prazo de 15 dias, CPC de 73, e cumpre a ordem, fazendo ali, vou usar só por enquanto a obrigação de pagar, e paga o valor devido, ele tem algum benefício? Tem. O parágrafo 1º do artigo 1102C dá a ele um benefício. Qual o benefício? Isenção das custas e honorários. Eu vou dizer, você não precisa pagar as custas e honorários. Eu sei que é muito interessante, porque em vez de eu criar uma técnica de coercitividade, falar assim, cumpra sob pena de, velho, não. Eu crio técnicas, na verdade, são situações já antigas no direito brasileiro, técnicas de quê? De incentivo. E aqui no CPC de 73, o incentivo é justamente o que? Isenção das custas e honorários. Pegamos? Ótimo. Mas, se ele quiser, ele pode apresentar defesa, que são justamente os embargos. E segundo a lei, não sou eu que estou dizendo, é o artigo 1102C no seu caput. Os embargos suspendem a eficácia do mandado. Então, toda a ordem, e essa aqui também o tem, seria dotada de eficácia, senhores. Qual é a eficácia da ordem monitória? Constituição de um título executivo judicial. Esse é o grande barato. Ok?
quando eu apresento os embargos, caput do artigo 1102C, o que eu tenho é a suspensão da eficácia. Eu não tenho o título executivo, fica suspensa a eficácia até que os embargos sejam julgados. E se eu, parágrafo 3º do artigo 1102C, rejeitar os embargos, olha o que me fala o Código Velho, artigo 1102C, parágrafo 3º. Se eu rejeito os embargos, constituir-se-á de pleno direito o título executivo judicial. O que é isso? Senhores, eu não estou julgando nos embargos procedente à ação monitória, não. Eu já dei uma ordem que é dotada de eficácia e viraria título executivo. Mas como ele apresentou embargos, a eficácia fica suspensa. Quando eu rejeito os embargos, eu tiro, consequentemente, a condição suspensiva da eficácia e passa a existir, então, de pleno direito o título executivo judicial. Tanto é que vai no caput do artigo 1102C, ele vai dizer, e eu vou usar uma expressão apenas para ficar evidente no quadro, que se ele, ao receber a ordem, ele devedor, não faz nada, e eu estou botando aqui a expressão revelia, não é isso? Se ele não faz absolutamente nada, senhores, o que a lei está dizendo que acontece? Constituir-se-á de pleno direito o título executivo judicial. E de pleno direito quer dizer o que, senhores? Sem nenhum ato decisório. E isso aqui... Mas antes de eu entrar na revolta, senhores, entenderam rapidamente aqui o procedimento monitório, quando ele veio e como que ele veio para o direito brasileiro? Ele veio para adotar essa ordem de eficácia, basear essa ordem numa prova pré-constituída. E, consequentemente, eu trazendo o juiz a essa cognição aqui, ó, no início do processo, e aí viabilizar a expedição da ordem, com a não oposição dos embargos ou com a rejeição deles, eu não tenho mais a condição suspensiva da eficácia. E, consequentemente, passa o cidadão a ter, ele credor, de pleno direito, que é a expressão usada tanto no caput do artigo 1102C quanto no parágrafo 3º, ele passa a ter de pleno direito um título executivo judicial, irmãos. Birra minha. O juiz expede a ordem. Citado ele devedor, não faz nada. Aí o juiz vem e faz o quê? Me dá uma sentença julgando procedente o procedimento monitório. Em razão da revelia, tenho como verdadeiros os fatos. Porra, os fatos para você já foi tido como verdadeiro aqui, caramba. Ok? E você, juiz, não tem que dar sentença nenhuma, não. Porque já há de pleno direito a figura do título executivo judicial. Já existe o título executivo judicial. No 16º dia, que tem 15 dias para cumprir a ordem ou para apresentar embargos, não é isso? No 16º dia, já existe, independentemente de qualquer situação, o título executivo judicial, porque ele existe de pleno direito. E aí, então, você vê juiz dando sentença, meu Deus. Velho, você sabe o que eu criei enquanto procedimento? Procedimento especial, baseado numa cognição prévia, e que agora, com a ausência dele, se reveste de título executivo, de convicção. E eu não quero recurso, não, porque a sua oportunidade seria apresentar o quê? Embargos. Então, eu não quero sentença, porque já existe o título executivo. Então, o problema, e isso vai ser um problema sério, do novo CPC rodando, brother. O quê? Juízes com pensamento num processo do século passado, que não é mais o que a gente já pensa desde o início dos anos 90 e que agora se desdobra nesse novo horizonte que o Código Novo abre para a gente. Mas isso vai continuar existindo, que é uma galera que, desculpa aí, viu, tem bons e ruins, advogados, professores, juízes, Ministério Público, todo mundo, velho, tá?
Porque os ruins não estudam, não estão nem aí, vai tudo delegando para assessor, sabe? Então isso é foda, velho. Isso vai dar vocês vão ver a rodagem do novo código. Qual a data que ele entrará em vigor? Ou dia 17, ou dia 18, dependendo da interpretação. Dia 17 de março é uma quinta-feira. Para ajudar, hein? Dia 17 é uma quinta-feira. Dia 18 é uma sexta-feira. Qual o dia que ele entrará em vigor? Tá maior briga para saber se vai ser um dia ou outro, tá? E tem uns falando, inclusive, dia 16. Tá bom? Tá maior briga isso. Eu tenho uma convicção. Dia 21, que é a segunda-feira, caos. Total. Beleza? Porque aí todo mundo fala assim, tem um código novo, que legal, deixa eu ver. Velho, já era. Vocês estão observando como que muda a visão do processo. E aí, então, o que fizeram com o procedimento monitório? O projeto originário apresentado ao Senado, beleza? Presidido à época pelo José Sarney, já fiz referência a ele hoje? Não, nenhuma. Beleza? Ótimo. Então, senhores, a época presidida pelo José Sarney, deu início ao procedimento legislativo ali do novo código, feito por uma comissão de juristas que entregou ao Executivo. Ele, Executivo, através do Ministério da Justiça, apresenta ao Senado. É o procedimento legislativo nesse caso. Beleza. Aí, o projeto originário não tinha ação monitória. Tinha, não. Tirava a ação monitória e julgava ali para uma situação de urgência e tal. Lembra da evidência baseada em comunicação de depósito, não é isso? Baseado no documento, é a mesma evidência, velho, tá? Só que durante os anos de trâmite na Câmara, o que a gente tem em mãos, já falei com os senhores, não é o projeto originário do Senado, é o substitutivo da Câmara, com as modificações posteriores, a ação monitória voltou. E voltou bombadaça. Eu tinha tirado o procedimento monitório, voltei com ele no substitutivo, e ele voltou numa perspectiva que será utilizado por nós, tanto na figura da advocacia pública, quanto na advocacia privada, por ser possível, inclusive, ação monitória contra a fazenda pública, de uma forma desembolada, que a gente vai ver depois do intervalo.